Opa, tudo bem? O nome do mangá tá aí na descrição. Tudo começa com um jovem surpreso. O nome dele é Yuha. E ele tava andando sem perceber, ninguém tava do lado dele. Ele chega na sua universidade, mas não há rastros de alunos ou professores. A sua sala de aula estava vazia. O refeitório e outras áreas estavam iguais. Então ele decidiu ir embora. Enquanto ele continua andando, ele estranha e pensa que é muito estranho não ter uma única pessoa na escola e ele ser a única pessoa lá. Depois, nós vemos o protagonista andando de novo porque ele estava esperando o ônibus, mas o ônibus nunca chegou. Ele continua achando que estava tudo muito estranho e quieto e só queria ir para casa dormir. Quando chega em casa, ele liga para sua mãe, mas ninguém atende e ele fica preocupado. Ele olha o relógio e percebe que algo estranho estava acontecendo, porque ainda são 2h45, a mesma hora de quando ele saiu para ir para a escola. Ele verifica rapidamente o seu telefone e vê que também é 2h45. Ele percebe que o sol estava no mesmo lugar e ele diz que é como se o tempo tivesse parado, exceto por ele. Então alguém atrás do protagonista responde que ele estava certo. De repente, asas lindas e gigantes aparecem. Era um anjo com cabelos loiros, lindos sapatos, um vestido justo com lindas pedras preciosas e um corpo perfeito. Ela era como uma neve, e diz a ele que o tempo na Terra parou, exceto por ele. Ela fala que ele vai caçar. Ele fica espantado e assustado e pergunta quem ela é. Ela ri e pensa que ele de fato não sabe quem ela é. O protagonista fica calado por alguns instantes e responde para ela que apenas ela é uma intrusa e ele não sabe quem ela é. Ela fica chocada com isso e pergunta a ele como ele não sabe quem é uma pessoa com asas e vestido branco. O protagonista pensa por alguns instantes e responde que é uma cosplayer. Ela quase perde a paciência e diz que ela é uma emissária de Deus, um anjo, e o nome dela é Lita. O motivo da sua presença é que ela veio visitar ele porque ele estava sozinho e foi deixado para trás. Quando ele escuta essas palavras, ele faz uma cara de que não estava acreditando e ele tem um flashback. Nós vemos, quando ele era criança, a sua primeira excursão na escola, ele foi deixado pelo ônibus. Quando ele era um adolescente, ele também foi deixado para trás por um ônibus. Além de estar sempre atrasado para o vestibular porque ele é deixado para trás. Voltando ao presente, nós vemos que ele estava no chão, desolado por isso estar acontecendo mais uma vez. Ele estava pensando em como ele sempre foi deixado para trás, sempre esquecido. Alita explica a ele com uma alegria que todos os humanos foram enviados para outra dimensão, exceto por ele. Então ele vai caçar. Com lágrimas nos olhos, ele quer saber por que isso aconteceu. E Alita explica que a Terra estava passando por um cataclisma. Como uma professora, ela diz a ele que um cataclisma significa que a Terra subiu de nível para o próximo estágio, desde que atingiu o número máximo de pontos de experiência, o que significa que a mana foi liberada. Portanto, uma gravação arcaica ocorrerá, que finalmente é chamada de estado. De tudo que Alita disse, o protagonista não entendeu nada, e sarcasticamente ele pergunta se essa é uma explicação simples. Alita continua sua explicação dizendo que quando a mana for liberada na Terra, muitos monstros aparecerão e eles podem ser destruídos com armas comuns. Se os humanos fossem deixados como estavam, eles seriam aniquilados com a chegada dos monstros. Portanto, Deus havia parado o tempo na Terra e enviado todos os humanos para um outro mundo para que pudessem treinar e se adaptar à mana. Na verdade, os corpos reais estão sendo guardados em um local seguro e seus espíritos foram enviados para outros planetas para que a humanidade possa aprender a usar mana em um mundo diferente e ter a chance de se defender contra os futuros monstros. Após a explicação, o protagonista pergunta se os monstros não podem ser destruídos com armas mais poderosas, mas Alita diz que os monstros são formados por alto nível de energia, e nem mesmo um míssil nuclear pode destruir eles. Por isso, era necessário que os humanos se tornassem mais fortes com o poder da mana. Ela o lembra de que Deus é um ser misericordioso que ajudou a humanidade a aprender a usar a mana. Mas ele interrompe ela e pergunta o que aconteceu com ele. Alita simplesmente responde que acha que houve um erro. O protagonista diz a ela para corrigir o erro, mas Alita explica que nada pode ser feito.
No entanto, Deus é um ser misericordioso e desde que o deixaram para trás, ele decidiu dar a ele uma recompensa. Mas ele vai ter que esperar o cataclisma. A humanidade levará 10 anos para voltar à Terra, mas ele não deve se preocupar porque ela cuidará da sua comida. Ele ainda chora como um bebê e pergunta a ela o que ele fará sozinho durante esse tempo. Alita diz a ele para não se preocupar, que ele vai usar o tempo para treinar o seu corpo para se preparar para o cataclisma. Frustrado e chorando, ele comenta que se o cataclisma ocorrer, o que pode acontecer? Alita diz que ele só precisa se preparar fisicamente para ser mais forte e é assim que de fato tudo começa. A vida dele é solitária na Terra. Já se passaram 5 anos desde a conversa dele com Alita. Nós podemos ver diferentes países e cidades abandonadas. Então, nós vemos o protagonista. Ele ganhou muita massa muscular, se exercitando e treinando pesadamente, porque só conseguia trabalhar na sua força física, enquanto o resto das pessoas praticavam com a mana para poder desenvolver poderes necessários para resistir ao ataque dos monstros futuros. Agora Alita estava sentada ao lado do Ilhan. Ela pergunta a ele se ele fica entediado fazendo a mesma coisa todos os dias durante esses anos. Ele responde, ainda enquanto se exercita, que ele não tem outra escolha. Ela tinha dito para ele que ele tem que se preparar para o pior. Ela percebe que os músculos dele estavam se desenvolvendo com o tempo. E ela também vê que a sua força aumentou e que ele é uma pessoa muito paciente. Então ela fala a ele que ele é realmente uma pessoa muito extraordinária, que até consegue evitar os olhos de Deus com as suas técnicas furtivas. O protagonista, irritado, reclama que eles o deixaram por culpa dela, mas Alita apenas ri. Ela era a única pessoa com quem nosso protagonista podia conversar na Terra. Ela o visita uma vez por semana, mas fazia questão de preparar suas deliciosas refeições que ele achava mais saborosa do que as da sua mãe. E toda vez que ele terminava de comer, os pratos desapareciam magicamente. Quando o protagonista tinha desenvolvido seu estado físico, ele decidiu começar a aprender artes marciais, ou usar algumas armas. Alita pergunta a ele como ele iria aprender se estivesse sozinho. Então ele respondeu que aprenderia usando a internet. A pergunta era como ainda havia eletricidade e internet se não tinha ninguém lá. A resposta é porque o tempo tinha parado, então elas não acabavam. O Ilhan melhorou suas técnicas e uso de armas. Depois de 4 anos, Alita disse a ele que era hora de praticar com ela, que era um oponente que ele talvez pudesse melhorar muito mais rápido. Ele responde se perguntando como ele poderia bater em um anjo. Mas, como ele estava sozinho por 9 anos, ele decidiu aceitar e tenta acertar um golpe nela. Mas ela o deixou com seu rosto todo machucado e sangrando, com apenas um leve soco. E assim, os 10 anos se passaram. Nós vemos Alita parabenizando ele, porque ele tinha as habilidades necessárias para derrotar o baixo nível dos monstros. Ela também sugeriu que se ele subisse de nível, poderia aprender a usar mana, e que ela poderia até ser sua professora. Ela disse que o positivo é que quando viesse o cataclisma, muitas coisas iriam mudar e tudo iria melhorar. Eles se despediram, mas antes de partir, ele perguntou a ela se eles se veriam novamente, e ela apenas respondeu que dependeria do que ele fizesse. Depois, nós vemos o protagonista em um campo de esportes. Ele estava esperando a aparição das pessoas. Ele estava pensando que ele não via ninguém há muito tempo. Ele estava muito nervoso e ansioso. Lá dos céus, Alita observa enquanto ele esperava. O protagonista estava pensando apenas em ver pessoas de novo e que sua vida seria normal. Porém, segundos, minutos e horas se passaram e ninguém apareceu. O protagonista perguntou a Alita o que havia de errado, porque ninguém havia chegado, e ela, com uma risada vergonhosa, disse que talvez tenha havido um erro. Frustrado, nós vemos o protagonista chorando no chão. Ele estava pensando que o cálculo do tempo estava errado e que ele teria que esperar por 10 anos ou 20. Então, ele se encoraja, aceitando que teria que esperar ainda mais tempo. Porém, os anos vão se passando. 10, 20 e 50 anos. Mas o povo nunca mais voltou. Nós vemos que ele permaneceu ali sem idade. Ele estava praticando artes marciais. Alita o parabeniza porque ele ficou muito mais forte e habilidoso do que ele pensava. Ela vê
que ele estava um pouco desanimado e pergunta por que ele se sente assim. Ele explica que não se lembra mais do rosto da sua mãe e que estava entediado com as artes marciais. Alita explica para ele que ele não pode parar de praticar porque o cataclisma pode acontecer a qualquer momento. Ela pergunta o que ele planeja fazer e ele diz a ela para não se preocupar e que ele vai continuar treinando, mas também lerá livros. Ela o parabeniza e acha uma boa ideia. Então ele começa a ler todos os tipos de livros, desde romances a livros de negócios, geografia e conhecimentos gerais. Depois de ter lido todos os livros da biblioteca, ele decide começar a aprender idiomas diferentes, e assim começa a aventura do Ilhan enquanto ele viaja pelo mundo. Ele estava aprendendo vários idiomas e lendo todos os livros que encontra do leste à África. Finalmente, ele consegue ler todos os livros dos lugares que ele viajou ao redor do mundo. Alita o admira e pergunta se ele se cansou, mas ele responde com entusiasmo que não tem tempo para ficar cansado. Ele ainda tem coisas para fazer para se preparar para o grande cataclisma. E apesar do tempo que passou, ele ainda tem fé que as pessoas vão voltar. E tudo é preparação para o grande cataclisma. Momentos depois, nós vemos Alita orando a Deus, pedindo a ele que, por favor, traga de volta os humanos, antes que o Ilhan atinja o seu limite e perca a fé. E tantos mais anos se passam. Nós vemos que o Ilhan estava caçando um javali, porque depois de ler todos os livros do mundo, ele começou a aprender sobre açougue e ferraria. Ele se perguntou o que aconteceria se ele matasse todos os animais do mundo, mas Alita só contou a ele para caçar os animais que ela permitia para não perturbar o equilíbrio do mundo. Então 274 anos se passaram desde que o Ilhan foi deixado sozinho. Alita pensa que é muito tempo até para um anjo e fica surpresa ao ver como um humano viveu tanto para um futuro incerto. Então, 300 anos se passaram e ele completou a sua habilidade de açougueiro. Ele agora estava focado em aprender e dominar as técnicas de ferraria, atingindo-se muitas vezes e fazendo muitas armas que quebram com facilidade. Ele levou uns 5 anos para fazer a sua primeira espada que ficou linda, mas não conseguia cortar nada. Alita pegou aquela espada como lembrança. Com o tempo, ele faz todo tipo de armas, começando com adagas, lanças, espadas, machados e martelos. 50 anos se passaram, mas o protagonista, apesar de todo o tempo que passou, não perde a fé, e ele continua buscando aprender coisas novas. 100 anos se passaram, e finalmente ele fez uma lança perfeita. Alita cada vez mais fica maravilhada. Ela viu que, apesar do passar do tempo, ele é uma pessoa muito persistente, que não desiste facilmente, tendo dominado várias áreas. Então, ele resolveu voltar às artes marciais. Ele aperfeiçoou a sua técnica e aumentou ainda mais a sua força. Alita pensou que 1000 anos se passariam e que, em algum momento, ele iria acabar atingindo seu limite de aprender. Ela estava preocupada e pensou que ele tinha que vivenciar algo. Aqui, ela pensou estar despertando sentimentos por ele, mas ela se sentiu mal por achar aquilo e que era coisas vulgares. Depois de passar um pouco, ela resolveu se aproximar do protagonista quase o beijando, mas ele a interrompeu, dizendo que a espada dela estava se movimentando muito estranhamente. De repente, a espada voou para longe dele. Alita começou a perseguir ela por considerar um presente do Ilhan, e ela não queria perder aquilo de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, as roupas do protagonista começaram a mudar, e ele apareceu vestido com as mesmas roupas que ele estava usando quando a Terra parou. Ele percebeu que tudo estava voltando ao dia em que a Terra tinha parado. Alita estava tentando pegar a espada. Ela viu que o grande cataclisma estava começando. O corpo do protagonista começou a voar em outra direção, e Alita ficou triste porque eles não conseguiriam se despedir. Ela se afeiçoou a ele durante esses 1000 anos, e ele também ficou triste por não poder dizer adeus, e só se lembrou da primeira vez que se encontraram. Ele estava esperando ver ela novamente. Gradualmente, os humanos começaram a aparecer em todos os lugares onde eles desapareceram, e nós vemos o Ilhan, que tem um menu de status que mostra seu nome, o título Força, Habilidade, Saúde e o nível em que ele estava. Então, ele percebe que era uma janela de status,
o que significava que o dia do grande cataclisma havia chegado. Todas as pessoas que estavam aparecendo estavam vendo seu status e ficaram muito felizes por terem retornado depois de 10 anos. O Yuhan percebeu que ninguém estava reagindo a ele, então ele se pergunta como era possível que eles não estivessem vendo ele até que ele leu seu menu de status e ele ficou chateado pensando que estava destinado a ficar sozinho. Se sentindo frustrado, ele decidiu ir para casa, mas ele ficou feliz em ver as pessoas de novo na rua. Quando ele finalmente chegou em casa, ele escutou uma voz chamando seu nome. Era sua mãe, e ele finalmente conseguiu ver ela depois de tanto tempo. Ele estava muito feliz e disse a ela o quanto sentia falta. Depois de um abraço muito apertado, eles se sentam para comer, e o pai de Yuhan estava lá na sala de jantar lendo o jornal. O Yuhan pensa que tudo tinha voltado como era antes. A conversa entre os pais dele era sobre os lugares que eles estiveram, cada um contando suas experiências e como era diferente controlar mana. Enquanto isso, a mãe dele perguntou onde ele tinha estado, e ele teve um flashback do seu treinamento e dos bons momentos que ele teve com Alita. Em vez de responder isso, ele disse a ela que não se lembrava de onde ele tinha estado. Eles falaram sobre como ganhar dinheiro usando mana, já que pagariam muito dinheiro por cadáveres de monstros. Porém, o protagonista os interrompeu, dizendo que não pode usar mana. Seus pais apenas lhe disseram que ele não precisava se preocupar com nada. Ele só precisa se concentrar nos seus estudos. O Yuhan estava feliz que a paz havia voltado ao mundo. Mais tarde, quando ele foi para seu quarto, ele viu a última espada de aço que ele havia feito e pensou que, quando o mundo renascesse, a sua espada iria desaparecer. Ele percebeu que Alita tinha feito tudo o que podia para o ajudar. Então, quando ele segurou a espada, ele fez um movimento com ela. O menu de lanças se abriu, indicando que a arma tinha um grau único, um poder de ataque de 800 e uma durabilidade de 500. Ela havia sido concedida a ele porque essa era a arma mais forte feita por um humano sem mana. Minutos depois, nós vemos o protagonista buscando informações na internet. Ele encontra coisas sobre o que é necessário para atacar monstros, como subir de nível, os benefícios de subir de nível até o nível 10, o que acontece quando você atinge o nível 50, como avançar para a segunda classe e subir para a terceira classe. Porém, não houve casos de pessoas que chegaram até a quarta até o momento. Depois de ler todas as informações, ele decidiu fazer mais perguntas na escola no dia seguinte. Então ele, pensando alto, de repente uma voz misteriosa o respondeu atrás dele. Ele se virou para ver quem estava falando. Então a voz diz que foi enviada dos céus para ajudar ele a usar mana. Ela é um anjo e seu nome é Urfa. O Yuhan pensou que outro intruso tinha aparecido na sua vida, um segundo anjo. A Urfa começou dizendo a ele que foi enviada porque outro anjo pediu por ele. Não era justo abandonar um humano que só podia treinar fisicamente. O Yuhan pergunta se era Alita, e a Urfa responde que sim. Ele pergunta por que ela não veio ajudar ele. E a Urfa responde que os supervisores estavam preocupados que um anjo e um humano ficassem muito perto um do outro e se apaixonassem. Então, eles não a mandaram. Ele entende e ela examina ele, dizendo que há algo diferente no seu nível de habilidade física. Ela diz que não havia necessidade de um anjo para cuidar dele, porque ele poderia facilmente derrotar um monstro de baixo nível com o punho. Nós vemos um flashback da Alita orando e chorando, dizendo que ele era um humano sem mana, que estava sozinho há 1000 anos e que ela estava preocupada com ele. A Urfa diz a ele que Alita manipulou eles e não é um anjo inocente, mas aprendeu a lição e recebeu a missão. Ela diz a ele que estava ali apenas para apoiar ele, para que ele possa aprender a usar a mana. Facilmente o Yuhan perguntou como ele poderia usar mana, e ela diz que só dele ter ela ao seu lado, a mana vai ativar dentro dele, porque ela é um ser superior. Segundo os cálculos dela, ele estará pronto em 1 ano. Ele pergunta se ela vai ficar com ele o tempo todo, e ela diz que tem um feitiço para evitar que seres inferiores a vejam. Ele pede que ela respeite a sua privacidade e o deixe sozinho quando ele for tomar banho ou ir ao banheiro. No dia seguinte, nós vemos o protagonista caminhando com a Urfa. Ela é muito pequena e faz o feitiço e não pode ser vista por qualquer um.
Ele pergunta se ela vai ficar na cabeça dele o dia todo, e por favor, não se mexa tanto se for ficar, porque era desconfortável. A Urfa diz a ele para ficar quieto enquanto caminham. Um grupo de soldados passa por eles, porque o governo os preparou contra qualquer monstro que possa aparecer no futuro. Porém, Wilhan lembra que Alita disse que os monstros não podiam ser derrotados com armas de alto impacto, ou seja, armas humanas. Na sala de aula, ninguém percebeu a presença do Wilhan e ele lamenta a sua auto-habilidade, mas a Urfa diz que não é uma habilidade ruim, muito pelo contrário, é uma habilidade muito boa, porém, Wilhan acredita que é uma habilidade para perdedores. A Urfa explica que, por exemplo, se você combinasse todos os seres da sala de aula, o poder deles seria menor do que o poder da furtividade. Ela enfatiza que, apesar do que ele pensa, não é uma habilidade ruim. Wilhan pensa que, pelo menos, pode ouvir conversas sem que ninguém possa perceber e colher informações. Ele escuta alguns alunos falando sobre uma menina chamada Imperatriz e Wilhan percebe que a Imperatriz era muito famosa em um dos outros mundos durante os 10 anos e aparentemente ela era uma estudante daquela universidade. Os outros alunos também conversam imaginando quando uma masmorra apareceria. E o nosso protagonista pergunta a Urfa o que é uma masmorra. Ela explica que são armadilhas que Deus coloca. Lá tem comidas nas masmorras atraindo monstros. E uma vez lá, ele os bloqueia para que não possam escapar. Porém, dependendo do nível deles, alguns humanos podem entrar e ganhar uma saída se eles atingirem o nível exigido e destruírem os monstros. Wilhan pergunta por que eles não deixavam os monstros lá e resolvem o problema. A Urfa responde que as masmorras desaparecem depois de um certo tempo para que os monstros não possam ficar lá. Ela também explica que alguns monstros são mais inteligentes e não podem ficar presos em masmorras. Alguns são poderosos o suficiente para quebrar as armadilhas, e outros podem criar mais armadilhas e se disfarçar. Por isso, ela recomenda que ele nunca baixe a guarda. Depois, o professor começa sua aula sobre a importância de se adaptar a essa nova sociedade, com também os regulamentos e orientações para o uso da mana. Mas o Wilhan estava entediado e acha que ter um diploma não é tão importante quanto o poder da mana. Ele é interrompido pela Urfa, que lhe diz que a forma mais eficiente de treinar a mana é caçando monstros. Porém, o Wilhan não quer fazer nada perigoso. Mas a Urfa explica que eles ainda estão na fase inicial do grande cataclisma e alguns monstros são fracos e ele precisa caçar muitos monstros fracos para aumentar a sua experiência e nível para treinar a sua mana. Mas o Wilhan explica que ele é apenas o nível 1 e nem pode usar mana como os outros. A Urfa diz a ele que ele tem um físico muito bom mesmo, capaz de derrotar facilmente um monstro de nível 25. Ele fica surpreso e ela diz que eles podem testá-lo agora mesmo. Naquele momento, todos os colegas estão olhando pela janela para alguns insetos gigantes fora da escola. A Urfa diz ao protagonista que o tutorial acabou e que a humanidade agora tem que se defender. A maioria das pessoas estavam pensando no que fazer, onde ir. Os militares estavam lá para protegê-los, mas na sala de aula, todos os alunos só estão pensando em sair correndo. Minutos depois, todos fogem assustados e deixam o protagonista sozinho. A Urfa diz para ele agir porque está na hora de lutar. Então ele decide fazer várias armas com as carteiras da sala para derrotar os monstros. A Urfa o parabeniza e pergunta como ele fez várias armas tão rapidamente. Ele responde que teve tempo suficiente para aprender artesanato e muitas outras coisas. A Urfa se lembra do que Alita disse, que o Wilhan estava sozinho e não sabia fazer nada. Depois que ele tinha as armas prontas, ele se arrependeu de não ter trazido sua lança. O protagonista diz a Urfa que quer esconder a sua habilidade das outras pessoas, então ele resolve usar uma máscara. Insetos gigantes aparecem destruindo a cidade. E aí, o Wilhan aparece das alturas usando apenas a sua máscara e as armas. Ele começa a atacar com um chute veloz do céu, atingindo os insetos um a um. Ele destrói cada um deles, destruindo seus níveis e aumentando a sua experiência. Ele recebe uma notificação de como as suas habilidades estavam evoluindo e ele percebe que esse é o caminho para subir de nível rapidamente. Ele também descobre que, tirando a vida de cada oponente, ele pode ganhar mais força e aumentar seu poder. Seu nível de mana também aumenta.
Durante a batalha, o Wilhan é cercado por um grupo de insetos gigantes, mas aproveita o momento e recomeça a luta atacando com socos e chutes, rápidos como um raio aniquilando rapidamente todos os insetos gigantes. A Urfa orienta e aconselha ele sobre como atacar, tornando ele ainda mais eficaz. A cada movimento que ele faz, ele se torna cada vez mais letal, ganhando experiência e subindo de nível rapidamente. A Urfa o aconselha a estar sempre ativo, e mais insetos gigantes continuam aparecendo, mas Wilhan não tem medo e fica ainda mais confiante nas suas habilidades. Ele se move em grande velocidade, cortando os monstros e destruindo cada um no seu caminho. Durante a luta, um mosquito gigante o atinge com o seu ferrão, mas Wilhan permanece ileso e o mosquito com o ferrão se estilhaça. A Urfa percebe que a pele do protagonista estava dura devido ao treinamento extremo que ele fez durante todos aqueles anos, permitindo a ele que ele separasse os limites de um humano. Wilhan dá um golpe certeiro e aniquila o mosquito. Apesar de ter destruído vários monstros, mais reforços continuam chegando e a Urfa avisa para ele ter cuidado. Wilhan se vê cercado por um grande grupo de monstros parecidos com insetos, mas, com muita confiança, ele pega suas armas e exclama que é hora de exterminar os insetos. Com movimentos ágeis no uso da sua arma caseira, ele explode os monstros ganhando experiência, resistência, força e mana. Depois, Wilhan é surpreendido por raios cósmicos que destroem outros insetos. Quando ele se vira, ele vê o mais jovem de cabelos compridos e uma joia na testa. Ela emite raios com apenas uma mão e Wilhan se pergunta quem é essa mulher desconhecida. E ele pensa que ela pode ser uma maga, mas a Urfa o interrompe e diz que não perca a concentração e é para ele continuar matando os monstros. Eles destroem todos os insetos entre eles. E a Urfa diz a ele que a mulher desconhecida tem um nível de mana enorme, já que ela pode gerar ataques de raios muito rapidamente. Finalmente, Wilhan aniquila o último monstro, que lhe dá um alto nível de experiência. Após a batalha épica, as pessoas começam a sair dos seus esconderijos, e eles ficam maravilhados e felizes. Ele estava um pouco exausto. Alguns minutos depois, os militares chegaram e explica que não puderam chegar antes porque seu veículo havia quebrado. Eles ficam surpresos ao encontrar todos os monstros mortos. A Urfa orienta o protagonista a examinar o interior do corpo do tipo inseto para encontrar uma pedra de mana que pode ser usada como material básico para melhores artefatos. Quando Wilhan quiser, ele pode quebrar a parte mais difícil do exoesqueleto e ele atinge o nível máximo de abate. O militar fica maravilhado e fica se perguntando quem ele é, porque o nível dele mostra que ele é muito forte. Eles se aproximam do Wilhan e tiram fotos. Ele se sente um pouco envergonhado porque ele não estava acostumado com as pessoas interagindo com ele assim. Porém, ninguém vai reconhecer ele porque ele ainda usa a sua máscara. A mulher desconhecida se aproxima dele e pergunta se ele pode ajudar na matança toda. E assim, Wilhan conheceu a Imperatriz. Ela pede ajuda para massacrar os monstros e ele pergunta quanto ela vai dar a ele. Lembrando que, quando os monstros são massacrados, eles podem obter mana. Ela oferece a ele 30%, então ela corrige e oferece 40%. Wilhan aceita o acordo e começa a estripar os monstros. Enquanto ele faz isso, ele escuta as pessoas na multidão falando sobre o que aconteceu. Alguns dizem que a Imperatriz é impressionante porque ela pode controlar o uso da mana e os outros contam histórias como se o Wilhan chegar perto dela, ele pode ser atingido por um raio também. Wilhan vai e continua a pensar enquanto escuta as pessoas falarem dele. Eles falam coisas pensando que ele também atira raios. E Wilhan fala que ele não faz isso, era só a Imperatriz. Os outros falam que ele matava monstros com seus sabres laser. Mas Wilhan sabe que são só bastões e nada mais. Ele realmente só gostaria de ter algo assim mesmo. Alguns dizem que o viram usando um machado, mas o protagonista pensa consigo mesmo que são apenas bastões, e ele só tem nas suas mãos. Depois que ele termina, a Urfa diz a ele que a sua habilidade furtiva é ótima e ele pode fazer o que ele quiser com a máscara, e ninguém vai se lembrar dele. Ele de repente fica triste e diz que ele gostaria de pelo menos as pessoas percebessem que ele estava ali. Nas entranhas de um monstro, ele encontra uma joia preciosa e dá à Imperatriz.
Assim que ele termina de estripar todos os monstros, ele se despede, mas antes de sair, um dos militares pergunta se ele pode cooperar com eles. De repente, um raio atinge o militar, e foi a Imperatriz que fez isso. Então Wilhan pega algumas joias e decide ir embora, antes que as coisas saiam do controle. Porém, a Urfa explica a ele que ele não deve se preocupar, porque sua capacidade de passar despercebido o manterá seguro. Então, ele dá apenas alguns passos e as pessoas que estavam por lá só ficam se imaginando para onde ele tinha ido. Ele tenta cumprimentar as pessoas, mas não funciona. A sua habilidade furtiva funciona como sempre, e todos pensam que ele fugiu rapidamente. Ele insiste em tentar chamar atenção, mas não funciona. Ele se sente um pouco triste e confuso, devido entre querer reconhecimento e passar despercebido. A Urfa o encoraja a não se preocupar. Quando a noite cai, nós vemos o protagonista sentado em um parque. A Urfa pergunta o que ele quer fazer, e ele responde que vai fazer uma armadura defensiva, olhando a sua intuição, mas ela acha um pouco difícil. Então, ele vai fazer um descanso primeiro. A Urfa explica que é difícil manusear produtos obtidos por monstros e é preciso encontrar um verdadeiro mestre para fazer o que quiser. E orgulhosamente, ele diz a ela que ele é um verdadeiro mestre da Terra. A Urfa se lembra da Alita, que estava chorando inconsolavelmente porque o protagonista supostamente não sabia como fazer qualquer coisa e implorava por misericórdia. Ela então exclama o nome da Alita e Wilhan, ao escutar isso, sorri. Ele se envergonha, perguntando se ela também sente falta dele. A Urfa responde que ela realmente sente falta, enquanto também imagina ela enforcando a Alita por todas as suas mentiras que ela contou sobre o Wilhan. A Alita tem sido muito manipuladora e a Urfa observa o protagonista enquanto ele tenta encontrar uma maneira de fazer uma armadura. Então ela pergunta se ele sabe alguma coisa sobre artesanato de mana e ele responde que não sabe, mas estava muito motivado para aprender. Ele pede a ela que ele ensine essa nova habilidade, porque ele gosta muito de aprender novas habilidades. Ela diz a ele que vai ensiná-lo, mas é para ir com calma e não colocar muita pressão sobre si mesmo. Ele vai se sentar um pouco envergonhado, porque ele é assim mesmo. A aula começa e a Urfa explica que o artesanato de mana envolve o uso de cristal de mana, que são semelhantes a pedras mágicas que permitem criar artefatos que podem dar poderes especiais a coisas como armaduras e armas, que estava relacionado à ferraria. Wilhan vai interromper a Urfa pedindo a ela para ensinar ele mais rápido. Como ele é muito mais intenso, ela lhe dá um tapa para o acalmar. A aula continua e a Urfa explica que para começar no artesanato de mana, você precisa preparar os materiais e as pedras mágicas para criar armaduras ou cristais de mana com propriedades semelhantes às pedras. Wilhan pergunta a ela como fazer isso, e ela dá a ele um exemplo de algo como o coração de um dragão. Wilhan coloca a pedra mágica ao seu lado e sincroniza com ela enquanto cria o equipamento. Uma vez terminado, a pedra mágica esfrega a arma ou ao equipamento, mas acima do modo básico, ao modo aplicado do artesanato de mana que concede habilidades especiais adicionais. Ela conclui dizendo a ele que o modo aplicado é muito difícil e ele não será capaz de fazer isso com a sua mana. O nível do Wilhan é conhecido por ser constante e perseverante. Ele pede a Urfa para explicar isso a ele de qualquer maneira. E apesar da sua teimosia, ela concorda e diz a ele que, para conceder habilidades especiais, um mestre deve saber como controlar mana adicionalmente. Se eles consumirem pedras mana ou mágicas, eles podem criar o equipamento desejado com habilidades como gelo ou fogo. A qualidade das pedras e a mana à vontade do mestre são todos muito importantes. Na hora de conceder habilidades, o protagonista pensa em tudo o que a Urfa lhe explicou e decidiu começar, já que ainda não experimentou antes. Ele cria rapidamente alguns protetores, então ele começa a liberar o pó de pedra mágica. A Urfa fica surpresa com a rapidez com que Wilhan aprende e pensa que ela poderia desenvolver um grande poder. Ela o parabeniza por construir uma armadura defensiva e pergunta o que ele fará a seguir. Ela responde que ainda não terminou e que ainda tem uma pedra mágica. Ele se concentra e tenta usar a mana e para por um momento. Ali, do lado, aparece o lado de um louva-a-Deus. Mas, como ele não tem mana o suficiente, a pedra começa a quebrar.
A órfã percebeu que ele quase conseguiu e dá a ele um pouco de mana dela. Uma linda pedra cai na palma do Wilhan e começa a brilhar cada vez mais. Com os segundos se passando, a órfã pensa que ele falhou, mas nós vemos que ele lentamente conseguiu fundir a habilidade lateral da habilidade com o seu protetor de pulso. Ela fica surpresa e dá parabéns pelo sucesso. Ela pergunta o que ele fará a seguir, e ele responde que vai fugir, pois durante o processo da formação ele quebrou um dos balanços. Em outro momento, um repórter aparece na televisão. Ele estava falando sobre as duas pessoas que desapareceram depois do ataque dos monstros. Era a Imperatriz e o Wilhan. Também é dito que o governo estava em busca desses cidadãos com habilidades para formar uma equipe. A mãe do protagonista estava preocupada e diz para ele ficar em casa. Ele diz para ela não se preocupar porque ele só estava indo para a escola. Porém, a sua mãe estava preocupada e diz a ele que há muitos monstros que são muito perigosos. Wilhan diz a ela para não se preocupar e se ele ver alguma coisa, ele vai fugir. A mãe fica um pouco mais tranquila e diz a ele que estava tudo bem, mas para ter cuidado. Então, finalmente, ele se despede da mãe e diz que vai para a escola. Assim que ele estava na rua, ele se sente mais à vontade, que não estava trancado em casa. Mas ele estava um pouco desconfortável pela sua mãe estar preocupada com ele. A órfã, por outro lado, explica que essa é uma habilidade que as mães têm de se preocupar com seus filhos. Ela ainda dá um exemplo de que existem mães pinguins que podem detectar seus bebês chorando à distância. E essa é uma habilidade útil para a sobrevivência. Wilhan, por outro lado, faz uma careta porque ele pensa que seria traumático se sua própria mãe não pudesse encontrá-lo. Mas, para mudar de assunto, a órfã muda de assunto e fala sobre o que ela viu no noticiário e quer saber o que ele pensa sobre o governo criar uma unidade de usuários com habilidades. O protagonista responde que não estava interessado e ele quer que a sua família esteja sempre em primeiro lugar. Ele não confia em trabalhar com o governo. Ela não o critica e eles continuam o caminho. Ele diz a ela que quer ver a Imperatriz de novo e a órfã o questiona perguntando se é porque ele gosta dela. Mas o Wilhan responde que não estava interessado nela, mas sim surpreso com as habilidades que ela tem. A órfã provoca ele perguntando se ele não sente atração física por mulheres, talvez porque seu treinamento físico tenha sido muito duro. Mas o protagonista se irrita e explica que ele não tem problemas de líbido, mas ele realmente não estava interessado. O motivo é a Alita. Então a órfã zomba dele, mas ele foge do assunto e explica que quer ver a Imperatriz porque estava curioso sobre a sua capacidade de usar mana. Ele se lembra de alguns momentos em que a Imperatriz iria disparar raios rapidamente. De repente, a órfã interrompe a conversa dizendo que sente a presença de vários monstros, lobos e cães selvagens. Eles estavam sendo liderados por um lobo de nível 35 que vai caçar e fica intimidando, dizendo que são muitos, e o líder tem um nível muito alto. Ele questiona dizendo que, de acordo com os monstros de alto nível, eles não aparecem tão rapidamente. Ela explica que não queria revelar as suas preocupações a um ser inferior. O protagonista lembra da Alita e estabelece a comparação aqui, sabendo que a órfã dá a impressão de estabelecer uma linha entre seres superiores e inferiores, enquanto a Alita era muito amorosa e ele sente muita falta dela. A órfã interrompe seus pensamentos e é honesta com ele. Ela diz que a Terra não está em um estado normal e ela precisa da sua ajuda. Mais tarde, nós vemos o protagonista indo em direção ao local onde estavam localizados os monstros. No caminho, a órfã explica a ele que Deus transportou toda a humanidade antes do grande cataclismo e os enviou para treinar usando mana. Porém, ele deixou os animais na Terra, pensando que eles estariam bem pelos próximos 10 anos. Mas devido a um erro desconhecido, o fluxo do tempo na Terra foi distorcido e os 10 anos em outros mundos viraram 1000 anos na Terra. Wilhan é surpreso ao saber que ele passou tanto tempo assim na companhia da Alita. Continuando com a explicação, mesmo que o tempo tenha sido zerado, os animais que deveriam viver por apenas 10 anos viveram por 1000 anos, passando por uma mudança drástica. Em resumo, os monstros da Terra são mais fortes do que os monstros de outros mundos. A Terra precisa da sua ajuda. A órfã diz a ele que os céus estavam fazendo um movimento para restaurar o equilíbrio, mas enquanto isso, ele deve destruir os monstros.
É claro que ele será recompensado pelos seres superiores. Minutos depois, nós vemos o protagonista no telhado de um prédio observando a matilha. Ele exclama que é uma tarefa dura e problemática, e por isso, ele gosta de grandes desafios. Com essas palavras, Wilhan lança seu ataque com a sua lança acertando e finalizando vários lobos. Conforme ele vai eliminando os monstros, ele ganha níveis de experiência e aumenta seus status em várias áreas. A Urfa se surpreende ao vê-lo em ação eliminando as ameaças dos monstros. As pessoas começam a fugir do local quando percebem a presença dos lobos e cães selvagens. Algumas pessoas tentam usar as suas habilidades que aprenderam, mas não têm mana suficiente. Eles só podem pedir a ajuda, e o nosso herói protagonista aparece no momento oportuno e lança ataques rápidos para matar os monstros. Até mesmo uma das pessoas que uma besta estava prestes a matar é salva quando Wilhan despedaça a besta e a deixa no chão. As notificações chegam ao protagonista que devem escolher uma classe para continuar subindo de nível. Ao mesmo tempo, as pessoas o reconhecem como o mascarado que estava envolvido no incidente anterior. A Urfa o parabeniza, dizendo a ele que ele já tinha fãs. Sem prestar muita atenção, ele continua eliminando as bestas. Durante a batalha, ele percebe que não estava subindo de nível porque ele não selecionou uma classe. Ele consegue entender a mensagem, e um dos lobos solta um uivo poderoso, e rapidamente Wilhan se vê cercado por vários lobos e ele estava armado apenas com a sua lança. Sem pensar muito, ele decide avançar em direção às feras, deixando um rastro de sangue enquanto decapita um a um. Cada matança, ele ganha mais níveis de experiência e fica mais forte. Ele sai vitorioso e ileso. As pessoas que estão assistindo ficam maravilhadas com seus feitos. Mas eles não percebem que um lobo estava vindo na sua direção com uma pessoa nas suas garras. O público espera ver o que o protagonista vai fazer, e com um movimento rápido, ele decapita o lobo, libertando o refém e ganhando mais experiência. Minutos depois, ele decide largar a sua lança como parte do plano, para fazer a besta pensar que ele perdeu o controle. A fera se aproxima dele, mas com os punhos secos, ele nocauteia a fera um a um, e ele faz isso graças às táticas aprendidas com Alita. As pessoas ficam extremamente empolgadas com tudo isso e admiram as suas habilidades e força. Então, usando um golpe final, ele elimina a última fera. Assim que a batalha feroz acaba, os militares chegam ao local e apontam as suas armas para o protagonista, que olha sem entender o que estava acontecendo. Se vocês querem continuação, vamos pelo menos bater 1000 likes aqui embaixo, pessoal.